a gente pensou esse evento para trazer os gestores aqui para pertinho do nosso coração, para que eles se abram para esse universo tão importante que já existe há bastante tempo, né, há muitos anos, mas que, como política, está desde 2006, e nós vamos trazer primeiro para perto os gestores, justamente para que compreendam a importância de termos profissionais realizando as práticas integrativas em seus territórios. Então, é o primeiro seminário de práticas integrativas e complementares em saúde da ESPFOR, porque já existiu um seminário no passado lá na secretaria, a gente estava lá na Corapp, Mariana, Nívia esteve conosco, então foi um momento muito bacana, foi para profissionais de modo geral e desta vez mais voltado aos gestores. O Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde representa um marco estratégico para o fortalecimento da gestão da saúde pública em Fortaleza. O evento possibilita um espaço de diálogo, articulação e construção coletiva de soluções inovadoras que respondam aos desafios contemporâneos da saúde na quarta capital do país. Para fortalecer as PICs, o seminário foi organizado assim. A primeira fala será com a temática A Interface da Política Nacional de PICs em Saúde e o panorama atual dessa política no município de Fortaleza. Um olhar a partir do diagnóstico situacional com a nossa querida Mariana Pinheiro, que é a assessora técnica responsável pelas PICs na Secretaria Municipal da Saúde. A palestra magna será proferida pelo coordenador da Coordenação de Práticas Integrativas em Saúde, COPICS, do Ministério da Saúde, o nosso querido Paulo Rocha, com o tema Panorama das PICs no Brasil, estratégias para a qualificação do cuidado na APS. Na segunda parte do evento, nós organizamos o que chamamos de vitrines PICs. São as pitadas, são os prazeres que a gente vai dar a cada um de vocês. Vocês serão divididos em salas, já devem ter optado pela sala em que estarão na hora da inscrição, e nós trouxemos 10 práticas integrativas, 2 em cada sala. Convidamos os melhores desta cidade para estar com vocês, né? Os melhores que nós conhecemos, claro, devem existir outros, mas nós conhecemos estes e trouxemos eles para cá, para que possam apresentar a vocês como uma vitrine. Não será uma aula demorada, não. Será um conceito, será para quê, por que fazer PICs, aquela PICs especificamente, e um momento vivencial que vocês poderão ter o prazer de viver nessa manhã de sexta-feira, pertinho do final de julho, né? Então, vai ser muito bacana. E vocês vão voltar para os seus territórios com essa experiência vivida. E isso vai fazer com que facilite o processo nosso, de todos nós, de tratar com as práticas integrativas nos nossos territórios. A escola se compromete na formação dos profissionais. Nós fizemos, a Mariana vai apresentar para vocês o diagnóstico, para entender como está essa prática no nosso território, para compreender qual a ansiedade de vocês por mais práticas e quais práticas são viáveis para nós oferecermos como escola. Então, é isso, iniciando nossa manhã. Nós convidamos o nosso querido Erlemos, ele não pôde estar conosco aqui, mas nós temos a linda Janaína Rocha, gerente da APS de Fortaleza, para vir aqui com seus sorrisos, sentar conosco na mesa. A mesa. Convidamos também a nossa queridíssima Emanuela Pessoa Angelim Guimarães, que é a nossa coordenadora da Escola de Saúde Pública de Fortaleza. Nós estamos adjetivando, gente, porque é muito prazeroso ter essas pessoas aqui conosco para essa construção, não é? Convidamos também o doutor Pedro Alves de Araújo Filho, que é o presidente do conselho. Eu não sei se ele enviou alguém, porque ele confirmou a presença, mas, de qualquer forma, ele não estando aqui, se chegar, nós o chamaremos. E agora gostaríamos de convidar a doutora Riane Maria Barbosa de Azevedo, que tem se esmerado em contribuir conosco aqui com seu sorriso e sua alegria. Agradecemos ainda às autoridades presentes, que não conheço, que eu não
não saiba que estão aqui, por estarem presentes, e a vocês, que são as autoridades dos nossos territórios, são os gestores que estão lá fazendo essa construção dar certo, que de nada adiantaria estarmos todos empenhados se não fosse cada um de vocês representando bem os seus papéis. Só citar que nas vitrines nós teremos Yoga e Tai Chi, que será aqui no Iracema, Biodança e Musicoterapia, na Sala Eusébio, lá embaixo, Mindfulness e Reflexologia, aqui no Auditório Picanço, ao lado, Plantas Medicinais e Fitoterapia no Laboratório de Farmácia, lá embaixo, MTC e Reiki no Jailson, na Sala Jailson. Os nomes estão ali fora, para quem tem dúvidas das localizações, também podem nos perguntar. E nós convidamos, eu vou dizer o nome, vocês podem sentar? Só um momentinho, por favor. Eu vou dizer os nomes das pessoas. Aqui, Yoga e Tai Chi, nós vamos ter a doutora Lélia, cadê ela? Doutora Lélia e o doutor Bernardo. A doutora Lélia é do Quatro Varas, o Bernardo é da UFC e faz um trabalho lá no Cedefano, é isso? Na Biodança e Musicoterapia nós temos a doutora Fabergna, cadê ela? Ali. Ela é da Cores 1, não é isso? Da gestão. Mindfulness e Reflexologia, nós temos o doutor Marcos Messias, cadê? Doutor Marcos é enfermeiro do Oliveira Pombo. Plantas Medicinais e Fitoterapia, nós temos doutora Nívia, por favor. A doutora Lívia Klein está aqui, está lá embaixo organizando. E o outro, Fabrício, está aqui? Né? São da célula de assistência farmacêutica, coordenação de assistência farmacêutica. Né? E MTC e Reiki, doutora Luciana Cordeiro, que é do Pedro Celestino. Nossa enfermeira do Pedro Celestino. Então, quebrando um pouquinho o protocolo, nós vamos passar a palavra primeiro para a doutora Riane, que vai precisar se ausentar, mas gostaríamos tanto que ela tivesse ficado um pouco mais nessa manhã. Então, já vai com o nosso coração assim, puxando, tá certo? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. E é extremamente importante, né, um seminário como esse de hoje, que vocês vão estar vivenciando todas essas... É uma pitadinha, né, de todas essas práticas, e que elas são extremamente importantes dentro do contexto do que a gente trabalha na área de saúde. Eu até tinha conversado com ela antes, que eu era praticante de biodança, né, porque isso fazia muito bem a gente, né, principalmente eu sou anestesista, então a gente trabalha com muitos medicamentos pesados, e às vezes você tem muitos... no trabalho mesmo, né, muitas intercorrências pela própria profissão, né, que tem assim, um estresse um pouco maior do que as demais. E isso é uma coisa que aliviava muito, fazia muito bem a gente. É uma coisa que eu vejo vários colegas meus, inclusive, que têm essas práticas que auxiliam eles no dia a dia da profissão. Isso diminui o burnout, diminui o estresse, né? Então, é muito importante, e é importante também que a gente trabalhe isso de uma forma geral com todos esses nossos coordenadores, nossos gestores que estão aqui presentes, para que vocês conheçam e sejam também, digamos, multiplicadores e até mesmo sejam incentivadores dessas práticas dentro das unidades de vocês. Eu tive a oportunidade agora... nesse período que eu digo sabático, que eu fiquei sem gestão, que foi 23 e 24, que eu saí da gestão, saí do IJF, e eu fiz um curso de dor lá no Einstein, né? Então, passei 1 ano e 8 meses fazendo esse curso lá, e foi muito importante, porque, principalmente para a gente que vem... Porque lá, assim, a turma é formada por várias áreas, de vários tipos de especialidade, desde tem médico do posto de saúde, da saúde comunitária, tem aquele médico clínico geral, tem o terapeuta intensivista, tem o anestesista, tem o cirurgião, tem o reumato, então tem assim uma gama de especialidades bem diferentes fazendo parte dessa turma da dor. Em torno de 30 pessoas, em média, a quantidade de pessoas que eles fazem uma turma. E era muito interessante, porque, às vezes, a gente fica naquela expectativa de vir uma droga nova, né? De vir uma coisa mirabolante que vai resolver a dor das pessoas. Ou o próprio ópio, né? Que muitas pessoas, às vezes, chegam para a gente já querendo usar um ópio, um opioide, ou um derivado de um opioide, nessa expectativa de trabalhar
a questão da dor, a própria fibromialgia, que é uma coisa muito discutida nesse curso que eu fiz. E era interessante que, de repente, para quebrar tudo, aí a gente tinha aula de medicina chinesa. Aí depois a gente tinha aula de nutrição, frutas, verduras, o que é que você vai comer. Então, o pessoal, a cabeça do povo ficava tudo maluco, né? Mas era super interessante porque tinha coisas que eu aprendi muito nessa parte, principalmente de alimentação, que às vezes você não acredita, né? A gente vem de uma formação muito farmacológica, e isso vem rompendo todas essas estruturas que a gente tem como conceito, principalmente, eu não vou me enquadrar nesses médicos mais antigos, mas mais ou menos, né? Já são 35, hoje eu faço 36 anos de formada, né? Então, assim, rompe esse ciclo farmacológico da gente estar sempre com esse olhar voltado para a questão do medicamento, e a própria mente da gente, ela precisa muito ser trabalhada, o corpo também, e você todas essas experiências que vocês vão ter aqui é exatamente para abrir, né, que a gente não foque só na questão farmacológica, que a gente tem outras vias que são tão importantes quanto tudo integrado e somado para que a gente possa trazer um melhor bem-estar para as pessoas. Isso é a finalidade do que a gente busca, né, como Secretaria de Saúde, e essa experiência é o que a gente queria realmente trazer para vocês, e parabenizar a Escola de Saúde Pública, parabenizar todos os seus gestores aqui que estão nessa busca com a gente de um melhor bem-estar para todas as pessoas. Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu desejo que vocês tenham um bom dia. É de manhã e de tarde, Manu? De manhã, né? Que vocês tenham, então, uma manhã muito agradável e que hoje vão sextar de um dia bem diferente. Muito obrigada. Um bom dia para todos. Muito obrigada. A gente também teve agora no Congrepix em Salvador, e tem um anestesista fazendo no Einstein, se não me engano, um trabalho utilizando a Ayurveda no pré, trans e pós-operatório. Achei bem interessante essa experiência. Então, eu vou passar agora para a Janaína, doutora Janaína, nossa querida lá da APS, para ela dar as boas-vindas para vocês aqui. Obrigada, Josi. Bom dia a todo mundo, né? Que prazer, como a doutora Riane falou, realmente vai ser uma manhã bem diferente. Que bom a gente sextar assim, né, doutora Riane? A gente vai sextar hoje mais leve, todo mundo vai ter realmente uma manhã bem diferente. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com um espírito bem melhor. Hoje, Josi, a gente tem gestores no auditório, mas a gente também tem muitos profissionais, né? Então, estou vendo vários rostos conhecidos. Então, a gente tem uma mescla aí de pessoas que a gente tem certeza que hoje, nessa pitadinha do conhecimento, vai voltar instigado a pensar como poderia reproduzir o que aqui vai ser mostrado dentro das suas unidades de atenção primária à saúde. E aí é muito interessante a gente verificar como toda a secretaria ela vem no mesmo pensamento. Então, obviamente, a doutora Riane, como a gestora maior, tem esse pensamento, é a CORAPP, é a COAF, é a SPFOR, é todo mundo dialogando. Quando a gente chega para pensar e fala, a gente também estava pensando a mesma coisa. E aí, hoje, a gente está aqui unido dentro dessa mesma perspectiva, né? Então, assim, quando a Mari for fazer a apresentação dela, e aí ela vem de uma forma mais precisa, mostrando como a gente está hoje, vocês vão ver que a gente já está avançando, inclusive pensando em portaria, pensando em como fortalecer ainda mais essa política dentro do município de Fortaleza, né? Porque a gente compreende claramente que a Pix ela veio para fortalecer e para a gente realmente prestar um cuidado diferenciado e mais fortalecido para o nosso paciente. Eu sou suspeita também para falar, doutora Riane, e aí eu tenho que olhar para a Luciana, né? Porque a Luciana. E aí, que bom que a Josi pediu para todas as referências levantarem e vocês conhecerem, mas a Luciana é uma grande referência de Pix dentro do município e dentro da minha vida, né, Luciana? Porque conheço a Luciana há alguns anos, né? Há alguns anos, e aí dentro de casa a gente via reproduzir bastante isso, porque minha mãe também é enfermeira,
E aí ela é super adepta a Pix, né? Ela e a Luciana se juntam. Aí as duas ficam nessa questão da Pix. E eu fico muito feliz em ver que isso vai se reproduzindo, porque hoje o meu filho mais velho, de 21, inclusive eu acho que ele é muito mais praticante do que eu mesma, né? Às vezes ele faz umas coisas que eu entro, ele está na musicoterapia, relaxando. Eu sou um pouco mais acelerada. E aí eu fico, Mateus, como é que tu consegue? Mãe, relaxa, né? Mãe, calma, se concentra. E eu acho que isso faz um diferencial, de fato, para a nossa vida, né? Às vezes a gente já tentou tanta coisa com medicamento, mas é com uma terapia alternativa que a gente vai conseguir ali resolver um problema que está afetando a nossa população. Então, a gente tem trabalhado em perspectivas diversas, né, para a gente realmente conseguir contemplar de uma forma mais efetiva as pessoas que estão dentro do nosso território. E ver profissionais que estão no território, né? A Lélia, que quanto tempo faz lá no Quatro Varas, né, Lélia? Há muito tempo. Então, são profissionais que são referências, de fato. Então, a gente sabe que isso já está acontecendo, e aí aqui, assim, manter realmente o compromisso da gente de agora, a partir desse momento, a gente, como município, está cada vez fortalecendo mais o que vocês já fazem. A gente sabe que eles fazem muito por amor à causa e por compreender da importância, e por isso que a gente tem conversado dentro da secretaria das melhores perspectivas da gente poder estar ajudando e estar fortalecendo esse movimento. Então, eu desejo que a nossa manhã seja extremamente produtiva. Eu quero ir em todas as salas, diferente da doutora Riane, que não vai aproveitar, eu vou aproveitar pela senhora. Depois eu lhe conto, doutora, porque eu vou ver em todas as salas, né? Então, eu quero vivenciar essa manhã com bastante intensidade, e a gente deseja que realmente vocês aproveitem de verdade o que aqui está sendo proporcionado a vocês. Obrigada, gente. Bom, agora, tchan, 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 a nossa brilhante coordenadora, Emanuela. Obrigada, Josi. Gente, bom dia, né? Eu acho que a gente começa bem quando a gente começa a pisar e esse cheirinho do eucalipto e esse barulhinho começa a fazer a gente pensar assim, onde é que eu estou, né? Por que isso, né? Então, a gente começa a ver que realmente foi um espaço preparado, com cuidado, né? E aí eu começo agradecendo a toda a minha equipe da Escola de Saúde Pública, né? O pessoal se levanta aí, o pessoal da SP4, toda vida eu faço isso e eles ficam com raiva. Palmas para o pessoal da SP4 que está aqui, pessoal. Tem mais gente lá fora, é muita gente nos bastidores, e aí eu quero agradecer a equipe por esse momento, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, e teve muita gente. Queria agradecer a Josi, que ficou à frente desse evento. Josi ficou de férias, e eu... Josi, e aí, Josi, não sei o quê. Mas deu tudo certo, vai dar tudo certo. E, assim, para quem não me conhece, eu sou Emanuela, né? Mas todo mundo me chama de Manu, fiquem à vontade. Eu estou coordenadora da Escola de Saúde Pública há pouco tempo, né? Quando o nosso coordenador saiu, né, para se candidatar. E aí eu tenho um prazer enorme em participar desse momento, porque as práticas integrativas e complementares fazem parte da minha vida. E aí a Jana estava falando, a doutora Riane estava falando de algumas experiências delas, e a minha, do coração, é a aromaterapia. E aí a minha mãe, pedagoga, já aposentada, mas agora, depois de aposentada, resolveu estudar aromaterapia. Então, sempre tem um blend em casa, sempre tem uma coisinha, e aí a regra é assim, alecrim no chuveiro quando acorda, para ativar, e quando vai dormir, uma lavandinha ali, umas gotinhas de lavanda ali no travesseiro. Aí ela pergunta, eu tenho um filho, né? E aí ela diz assim, você já botou no travesseiro do Heitor, né? Que é o neto. Então, eu tenho que cuidar de mim, mas tenho que botar a lavandinha lá no travesseiro dele também, né? E aí, isso me faz muito bem, porque me faz realmente tirar, a Janaína falou, a gente é muito acelerada. Então, me tira um pouco daquela aceleração de estar pensando no amanhã, o que vai acontecer, e aí eu foco ali naquele aroma, naquele cheiro. Isso me faz pausar. E aí, eu acho que todo mundo, de alguma forma, teve algum contato, ou, se não tiverem, vão ter hoje algum contato com as práticas integrativas. E aí eu acho que é esse momento da gente pausar, da gente entender que o cuidado não se faz só com a medicação. O cuidado não se faz só ali com aquele cuidado tradicional, né?
o cuidado ele se faz com vínculo, que as práticas integrativas elas ampliam o cuidado, trazendo um pouco dessa questão do vínculo, dessa questão das outras formas que a gente tem de cuidar e de receber cuidado, né? Então, eu queria agradecer muito, doutora Riane, a sua sensibilidade. A doutora Riane, sempre quando ela fala, ela diz que a formação dela foi muito dentro do hospital. Mas aí a gente tem uma secretária que dá essa possibilidade da gente fortalecer outras possibilidades, outras práticas, e dela ter essa sensibilidade de compreender, de nos apoiar, de que tudo que a gente puder fazer para ampliar o cuidado é bem-vindo, e ela diz, siga, e me chame que eu vou, e ela vem. Então, isso nos deixa com o coração muito quentinho, de que a gente não está sendo tolhida, de que a gente não está fazendo só algo que a secretaria demanda, mas a gente também está inovando, está pensando em como qualificar o cuidado. E aí a Jana falou uma coisa que realmente é uma coisa que me deixa muito emocionada em estar nessa gestão, é que a gente parece que está na mesma intencionalidade. Então, quando a gente leva uma proposta para o gabinete pergunta como é e tal, quando é, quem vai, ok, vamos. É assim. E aí eu tenho dito que a doutora Riane não me dá nãos. Sempre quando eu levo para ela uma proposta, ela, ok, vamos, quando é e tal. E a Jana, quando a gente foi falar sobre a questão que a gente queria fazer um diagnóstico sobre as PICs, para entender a Jana, a gente já está fazendo. Aí eu, opa, então a gente quer o de vocês, para a gente poder trabalhar em cima dele, né? Entender. Então, vocês já perceberam que eu falo um pouco, né? Então, para não me delongar, porque a gente tem uma manhã bem intensa, queria agradecer aqui a presença de todos os gestores, agradecer a presença dos profissionais. A gente queria estender, e talvez a gente até no segundo seminário a gente peça para virem outras pessoas, né? Agradecer aqui Nívia, que está participando da prática, mas é a nossa coordenadora da assistência farmacêutica, que vai nos apoiar muito nessa perspectiva de práticas integrativas complementares. Agradecer a Mariana, que é a técnica da área, que também está do nosso lado todo o tempo. Agradecer ao Paulo Rocha, que vai já aqui falar para vocês, que é lá da coordenação, que traz do Ministério, que traz a fala também do observatório das práticas integrativas e complementares. E aí é muito assim, feliz, Paulo, para a gente contar com o seu apoio, porque a gente está num momento muito feliz, que a gente dialoga com o município, dialoga com o Estado, dialoga com o governo federal, e a gente vê que está todo mundo querendo fazer o melhor, querendo qualificar esse cuidado que a gente tanto quer, né? Então, muito obrigada por estar aqui. Fortaleza está... A SPFOR está aberta, a Secretaria da Saúde está aberta para você, para a gente trabalhar junto, para a gente construir junto o nosso laboratório de práticas integrativas, que já vai ser falado, né? A SPFOR é uma casa de formação, então esse é o nosso métier. Então, quando a gente pensou o que fazer, a gente vai fazer só um seminário? Não, a gente quer ampliar, a gente quer continuar, a gente quer uma continuidade. Então, qual seria essa continuidade? É a gente ir para o nosso métier, que é a formação, né? Então, a ideia do seminário, dessa sensibilização, desse momento, é que, em agosto, a gente já inicie com a formação, e aí, isso eu estou dando spoiler, né? Mais tarde a gente vai falar mais sobre isso. Mas era só para agradecer todos vocês, agradecer novamente a doutora Riane, Janaína, pela parceria, e dizer que é muito importante para a gente a parceria de vocês, porque é vocês que vão estar nos territórios, que vão estar nos ajudando para que isso realmente aconteça. A nossa vontade é muita, mas sem vocês isso não se realiza, né? Então, muito obrigada, viu, gente? Um bom seminário, uma boa manhã. Obrigada, viu? Doutora Mariana Pinheiro, com o tema A interface da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e o panorama atual dessa política em Fortaleza, um olhar a partir do diagnóstico situacional. Bom dia.
Todo mundo me escuta bem? Bom, gente, primeiramente agradecer pelo convite, né? Para mim é uma honra muito grande estar aqui, né? Primeiro, a convite, né, da SP4, da Josi, da Manu. Foi, como a Jana e a Manu falaram, foi muito legal quando o pessoal aqui da escola trouxe essa proposta para a gente da CorAPP, porque a gente estava pensando coisas muito parecidas, né? Desde o início do ano, a gente vem nesse diálogo de conversar de como reestruturar, né, e se pensar novas propostas relacionadas às práticas integrativas, né, no município de Fortaleza. E aí o pessoal da SP4 vem com a mesma proposta, né? E eu acho que isso é extremamente importante de se pensar a política com a questão da formação da educação permanente também, né? Acho que são coisas que andam paralelas. Então, a gente vem nessa construção muito conjunta, né? Então, como a Josi falou, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga de formação, né? Estou na secretaria há 4 anos e meio. Fico ali entre a célula de atenção primária, a célula de saúde mental, né, com políticas de equidade, práticas integrativas. E aí eu vou estar trazendo um pouquinho, algumas ideias para a gente, certo? E vou passar também o QR Code também para vocês também. Quem ainda não preencheu, né, o monitoramento vai estar podendo ter acesso ao QR Code. E aí quem não conseguir também preencher agora, depois a gente manda para os e-mails de vocês também, no e-mail que vocês se inscreveram, tá? Então, vamos lá. Primeiro, né, eu queria começar com uma provocação mesmo para vocês, né? Pensando, eu sei que tem muitos gestores, muitos profissionais, né? Mas quando a gente olha nesse papel de gestão mesmo, né? Quando a gente pensa em cuidado, né? Qual é o cuidado que está sendo ofertado na minha unidade de saúde, né? Quando o usuário ele chega lá, quais são as possibilidades de cuidado que ele tem quando ele chega para aquele atendimento, né? Muitas vezes, né, a demanda da atenção primária, né? Minha residência foi em saúde da família também, então eu vivenciei muito a atenção primária também. Chegam muitas demandas de hipertensão, diabetes, né? E como saúde mental também, né, algo muito presente no cotidiano da atenção primária. E como é que a gente oferta um cuidado? E esse cuidado, né, quando eu trago aqui um exemplo, por exemplo, quando um usuário procura a unidade com dor crônica, ansiedade, insônia ou sofrimento relacionado ao trabalho. Que cuidado é esse que a gente oferta para ele, né? Nosso cuidado, ele termina na prescrição medicamentosa? E aí? Quando a gente olha para a nossa unidade hoje, a unidade que vocês estão, será que termina somente na prescrição medicamentosa? O que mais que é ofertado para esse usuário em forma de cuidado? É isso? E será que somente a medicação, né, como a doutora Riane estava falando aqui, né, que eu achei muito interessante, será que somente a medicação ela dá conta, né, de todas as necessidades desse usuário? Ela dá conta das vivências também dentro do território dele, né? O que vocês acham? Não, né? Na maioria das vezes, não, né? E aí, eu quis trazer isso para a gente pensar, então, como é que a PS está integrada com isso, né? A atenção primária está integrada com isso, né? Então, a atenção primária é a porta de entrada, né, onde o usuário que está no território, ele vê ali uma possibilidade imediata de cuidado, né? Então, a maioria daqueles usuários que estão ali, eles vão ver vocês como uma possibilidade de cuidado para tudo, né? Quem está na atenção primária sabe que todo dia, quem está ali na demanda espontânea, todo dia chegam necessidades de cuidado diferente, né? E a grande parte, então, das demandas, elas não são resolvidas somente com medicação, né? E, às vezes, isso, quando a gente trabalha somente nessa lógica, a gente muitas vezes se sente frustrado, porque a gente não está dando conta, é um monte de gente passando ali no meu cotidiano, e eu não consigo ofertar um cuidado mais amplo, né? E aí, como é que a gente pode fazer isso? Então, é nesse contexto, então, que as PICs, elas vêm nessa perspectiva de ampliar, então, esse cuidado para a gente dar conta da complexidade mesmo
do adoecimento ou do sofrimento desses usuários. E aí, né, eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui sabe o que são PIX, né, que é com CS, não é PIX com X, né? Sabe o que é PIX, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Porque pode ser também que, às vezes, algumas pessoas tenham dúvida, mas a gente traz na teoria e depois a gente vai trazer também na prática, né? Que vocês vão vivenciar um pouquinho isso. Então, as práticas integrativas são recursos terapêuticos utilizados para a prevenção de doenças e recuperação da saúde através de uma perspectiva integral do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. As PICs, então, foram institucionalizadas através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. E aí a gente tem aqui, né, o hall das práticas integrativas que hoje, atualmente, a gente tem, né, no SUS. Em Fortaleza, né, a gente vê ali uma presença muito grande da auriculoterapia, né, que a gente teve já diversas formações que foram ofertadas em Fortaleza. A última foi ano passado? Ano passado, né? Ano passado a gente teve aqui. Massoterapia também é muito presente. Reiki, terapia comunitária integrativa, né? A gente teve lá uma formação há um tempo, né? E a gente está aí na esperança de ter outra. A gente tem uma galera também que tem ali a biodança com a Fabergna, a musicoterapia, a aromaterapia. Então, a gente terá diversas possibilidades de formas de cuidado, então, para esse sujeito, né? E por que que muitas vezes, então, na nossa rotina de cuidado, a gente acaba resumindo esse cuidado à medicação se a gente tem uma diversidade muito grande de outras formas de cuidado para ofertar e complementar, né, esse cuidado desse sujeito. E aí, então, por que que as PICs fazem sentido na atenção primária, né? Quando a gente fala de atenção primária, a gente está falando de vínculo, a gente está falando de longitudinalidade do cuidado, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de cuidado territorial e de clínica ampliada, certo? Tudo isso aqui faz parte, né, do horizonte de cuidado da atenção primária, né? E quando a gente fala de PICs, a gente está falando de fortalecimento do cuidado, de acompanhamento contínuo, de promoção da saúde, de práticas coletivas também, né, tanto individuais como coletivas, e diferentes tecnologias do cuidado. Então, as PICs, elas casam muito bem com o que a atenção primária ela se propõe, né, nesse cuidado territorial, de longitudinalidade do cuidado, de um cuidado da clínica ampliada também, de trazer um olhar mais amplo. E aí, falando um pouco mais da questão da gestão, esse ano a gente teve, né, do ano passado para esse ano, a gente teve a elaboração do Plano Municipal da Saúde, né? E todas as estratégias que se pensam como estratégias importantes, é extremamente importante que a gente tenha essas estratégias desenhadas como metas e como os indicadores dentro do nosso Plano Municipal da Saúde, para que essas coisas sejam coisas priorizadas também, né? Então, a gente conseguiu colocar, né, e a gente tem hoje, no Plano Municipal da Saúde, de 2026 a 2029, uma meta que está relacionada à ampliação de práticas integrativas em Fortaleza. Então, a gente tem como meta ampliar para 60% o número de UAPs com práticas integrativas até 2029. Hoje, a gente tem ali, até 2025, que foi ano passado, a gente tinha cerca de 29,5% de unidades com registro, tá? Porque o que é importante? Também essa parte do registro, né? Porque a gente monitora isso através do registro das práticas integrativas. Então, para além de eu estar desenvolvendo as práticas integrativas do nosso território, é importante que a gente também esteja registrando.
funcionando, né? Então, quando eu faço lá uma auriculoterapia, quando eu faço um grupo de biodança, né, é importante que eu vá lá depois no FastMagic e faça esse registro para que a gente tenha esses números atualizados, né? Então, quando a gente fala desse número, a gente fala muito do que está sendo registrado. A gente sabe que muitas vezes esse número é maior, mas muitas vezes ele não está sendo registrado, né? Então, é importante que isso se registre, porque para quem está na gestão, tanto a gestão local, né, do posto de saúde, como a gestão municipal, é importante que a gente esteja acompanhando esses números para que isso realmente seja investido, né? Então, eu lá como gestora, eu estou pensando aqui, será que eu tenho que fazer uma nova formação em terapia comunitária? Vamos pensar assim, né? Por exemplo, se eu vou ver isso o quê? Através dos números, né? Então, se os números lá estão me mostrando que tem pouca gente fazendo ação de terapia comunitária, então eu acho que era legal a gente fazer um curso aqui de terapia comunitária para a gente ter mais profissionais com essa formação, para que isso seja mais ofertado, né? Então, esse registro ele é extremamente importante. E aí, para a gente ampliar esse número, né, o que a gente precisa? O que vocês acham que a gente precisa para ampliar o número de oferta de práticas integrativas nas UAPs? O que a gente precisa, gente, para estar acontecendo PIX nos postos de saúde? Divulgação, o que mais? Formação, espaço na agenda. Isso eu estava esperando escutar essa. O meio de colocar no sistema. Isso. É extremamente importante. Exato. Isso. Existe posto que nem conhece isso aí. Como é o nome da senhora? A Rita trouxe algo muito importante também. Ela disse, não tem psicólogo, não tem, às vezes, equipe multi, acaba passando despercebido, é só aquele atendimento do médico, enfermeiro. E aí, me trouxe a reflexão, né? Quem é o profissional que pode desenvolver atividade de práticas integrativas? Todos os profissionais, seja o agente de saúde, a gente tem muito agente de saúde formado em massoterapia. Tinha formação. Exatamente, exatamente. E aí a gente tem diversos motivos, né, do porquê que isso acaba acontecendo, né? Na pesquisa anterior que a gente fez, a gente percebeu que muitas vezes os profissionais de saúde, às vezes eles tinham essa formação, mas às vezes não se sentiam apoiados pelos outros profissionais ou pela gestão para estar desenvolvendo, né? Às vezes tinha um outro profissional que fazia junto com ele, aí esse profissional saiu, aí o profissional se sentiu desmotivado para estar dando continuidade no grupo, porque, por exemplo, terapia comunitária normalmente é feito com 2 pessoas, né? E aí se sai uma delas, né? Aí o profissional fica sozinho, né? Às vezes precisa mesmo daqueles, como a Fabiana falou, né, o espaço na agenda, né? Então é muito importante que essa agenda, né, essa parametrização da agenda, ela seja feita, exato, ela seja feita dando esse espaço para que o profissional ele também tenha esse espaço reservado na agenda para estar desenvolvendo essas ações, né? E essas ações, né, eu olhei aqui para a Luciana, lembrei que a Luciana é uma profissional que ela desenvolve muitas ações de práticas integrativas na escola também, né? Então, quando a gente vai lá para o PSE, né, a gente vai para o Gente Adolescente, a gente vai fazer um grupo na igreja, né? Todos esses espaços eles podem ser utilizados também as práticas integrativas, né?
Eu lembro quando eu estava no Frei Tito, que a gente tinha um grupo de saúde mental que a gente acabava fazendo, a gente revitalizou a Farmácia Viva de lá, na época, e aí a gente utilizava muito da conversa também, dos chás, né, que estavam ali, para a gente estar conversando com as pessoas. E uma vez a gente convidou uma pessoa que falava sobre todas as plantas medicinais, né? E é muito interessante como isso faz parte da nossa vida, né? A gente viu hoje, né, na mesa que estava aqui, todo mundo teve algum tipo de vivência com isso. Todo mundo teve algum tipo... Ela está voltando a plaquinha de 5 minutos, vou correr aqui. Todo mundo teve algum tipo de vivência, né? Então, isso é extremamente importante para relembrar as práticas de cuidado que são feitas no território também, né? Então, qual é a planta que aquela pessoa ela utilizava, que a mãe dela fazia um chá, que também faz parte da forma de cuidado dela, né? Será que eu não posso utilizar isso também, integrando, né, toda a medicação que eu passei para ela, né? Então, são estratégias também de se pensar. E aqui, gente, é o QR Code do formulário, tá? É importante que esse formulário ele seja preenchido por unidade de saúde, tá? Então, vocês podem deixar salvo aí, né? Depois a gente pode mandar para vocês também. Vocês deixam um salvo no celular e aí vocês podem preencher junto com os outros profissionais das unidades, né? Senta lá na reunião de equipe, né? Ou manda no grupo perguntando quem é que tem Pix. É um questionário assim que é um pouquinho extenso, mas ele é extremamente fácil de ser preenchido. E é interessante para a gente saber quais são as unidades que estão realizando práticas integrativas, para além daquelas que estão aparecendo para a gente no prontuário eletrônico, né? Às vezes, as unidades que têm profissional com formação, mas não está desenvolvendo práticas. Aí, esse questionário vai perguntar também sobre o interesse dos profissionais em relação a novas formações, vai perguntar sobre as dificuldades que os profissionais acabam tendo para realizar essas práticas integrativas. Então, esse questionário ele é extremamente importante para a gente mapear como é que está a nossa realidade, para a gente entender o que é que precisa ser feito. Tá? Todo mundo conseguiu pegar? Pois cuida. E aí eu deixei também no questionário o meu e-mail institucional para, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de algum apoio mais pontual na unidade, a gente entra em contato com a Cores também para ver o que pode ser feito. Esse questionário ele também pergunta em relação à farmácia viva, né? Quais são as unidades que hoje a gente tem farmácia viva. Deu certo? Foi? Vou mandar por e-mail depois. Bora. E, na verdade, esse é o último slide, né? Mas, assim, no questionário, atualmente, a gente está com 58 respostas, né? Por isso que eu não trouxe os dados atualizados, né, de como a gente está. Eu trouxe os dados de como a gente está a partir do indicador, mas depois vai ser enviado para vocês, ou no segundo seminário a gente apresenta também de como foi a devolutiva deste questionário, né? Então, atualmente, a gente tem 58 respostas, 50% mais ou menos, até agora, não estão realizando, né, práticas integrativas, o que acaba casando muito com o nosso diagnóstico do Fast Medic também. E o mais importante disso é a gente entender quais são as necessidades de formação também, né? Então, a gente já tem pensado aí com a SP4, né? Quais são as formações que podem ser ofertadas. A gente está retomando, né, uma grande novidade é que a gente está retomando o convênio com o 4 Varas, né? Então, a gente passou um tempo na Secretaria de Saúde sem esse convênio. Atualmente, a gente está retomando esse convênio, e a novidade é que, a partir desse convênio, a gente vai conseguir ofertar a formação de terapia comunitária integrativa para os profissionais de saúde, que é algo que a gente não tem há muito tempo.
E aí, além do LabPix também, a gente está fazendo, vai sair uma portaria com um comitê municipal de práticas integrativas, e aí algumas pessoas que estão à frente, né, disso, Luciana, Bernardo, Fabegna, Fabiana, Pablo, entre outras, vão ser convidados para estar integrando também, para a gente conseguir aí estar desenvolvendo a política mesmo de práticas integrativas do município. E é isso, muito obrigada. Então, gente, sem mais delongas, eu vou convidar para a palestra magna o coordenador da Coordenação de Práticas Integrativas em Saúde, COPIX do Ministério da Saúde, Paulo Rocha, com o tema Panorama das PICs no Brasil, estratégias para a qualificação do cuidado na APS. Ele trouxe uma apresentação bem robusta, mas ele já disse que ele vai passar algumas coisas mais rápido para dar tempo de vocês participarem das vitrines e saírem daqui com aquele gostinho de querem mais, de que querem isso implantado nas suas unidades. A Mariana sai daqui com essas informações que vocês deram, de que estão tendo dificuldades para o registro, quem pode colocar no FastMedic, quem não pode, de que modo se coloca. Então, acho que ela vai precisar ver isso, né, que é da competência dela, e a gente já passa aqui. Obrigada, viu, Paulo? Bom dia a todos, eu me chamo Paulo Rocha, sou fisioterapeuta de formação, especialista em medicina tradicional chinesa, componho a gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas justamente com Daniel Amado, no Ministério da Saúde em Brasília. Quero agradecer à SP4 pelo convite. Eu me sinto muito honrado e feliz, eu sou filho da terra, moro em Brasília há muitos anos, mas sou cearense. Fico muito feliz de ver esse auditório cheio, com gestores, profissionais de saúde, com o desejo de ver as PICs florescerem aqui no município de Fortaleza. Muito do que eu trouxe já foi falado aqui pela Mariana, pela secretária, pela Manu. Então, como eu trouxe muita coisa, eu vou tentar não me deter em alguns slides para que eu consiga finalizar toda a linha de entendimento do que eu pensei para esse momento. Falar das PICs é falar de uma política, né, nacional que foi publicada em maio de 2006 e esse ano completa 20 anos desde a sua instituição, hoje com um aporte de 29 práticas reconhecidas nos serviços do SUS. Essas práticas elas chegaram à Política Nacional de Práticas através dos diversos ciclos do PEMAC, que ocorreram entre 2014 e 2016, refletindo o que acontecia no território. Então, falar de práticas integrativas é falar de aumento da resolubilidade do sistema, de cuidado integral, de escuta, de fortalecimento de vínculo. Eu acho que isso já foi muito debatido aqui hoje. E eu trouxe essa imagem para que a gente pudesse materializar a importância das práticas integrativas, porque elas trabalham muito a perspectiva da promoção, da prevenção de agravos, da recuperação da saúde. E, de acordo com uma proposta que me foi enviada brevemente, vocês escolheram 10 práticas, né, para compor esse primeiro momento de formação dos profissionais da rede. Yoga, Tai Chi, biodança. A TCI, eu acho que ela não entra agora, né, Josi? Mas eu acho que é uma prática integrativa muito potente, que a gente precisa olhar com sensibilidade de como é que a gente pode fortalecer isso nos serviços de Fortaleza, né? Eu sei que a TCI demanda uma formação muito robusta, mas a gente pode vislumbrar outros caminhos para facilitar, né, essa oferta nos serviços. Trouxe um pouco do cenário de implementação da política. A política nasce em 2006. Eu acho que ela desconfigurou um pouco aqui as outras informações. Hoje, no país, nós temos 13 estados já com políticas estaduais publicadas, 14 ainda sem política, mas dessas 14 unidades federativas, 7 estão, nesse momento, em discussão, em vias de publicação. Eu ouvi alguns comentários de que Fortaleza está retomando essa discussão, né, da política de práticas. Eu não sei se é municipal ou se é do Estado. Municipal, mas isso também nos deixou muito felizes. Dessas 13 unidades federativas que têm políticas estaduais publicadas, 7 foram publicadas com financiamento específico, né, para garantir a continuidade da oferta nos territórios, independente das mudanças de gestão. Eu trouxe esse gráfico também, que eu acho que ele é bem importante. A coluna azul ela representa o número de estabelecimentos que ofertam práticas integrativas entre 2017 e 2025.
A coluna laranja, ela representa as equipes que fazem as práticas integrativas nos serviços. E a coluna amarela, ela representa o número de municípios hoje no país que ofertam práticas integrativas. Hoje, 5.018 municípios ofertam práticas integrativas nos serviços do SUS, o que representa 90% dos municípios brasileiros. Nós estamos presentes em 90% dos municípios e em 100% das capitais. Aqui já o número de registro de procedimentos na MAC e na APS, né? Ultrapassamos em 2025 o número de 10 milhões, mais de 10 milhões de procedimentos registrados. A gente sabe que é muito mais que isso a realidade dos territórios, mas a gente também sabe que existe um desafio a ser transposto, que é a questão do registro, né, como a colega aqui trouxe. A gente sabe que existe uma subnotificação muito importante e a gente precisa aproveitar esse momento que estamos com gestores, com os profissionais, para olhar quais são os gargalos, como é que a gente pode transpor isso, diante da importância da gestão central receber essa produção para discutir a política, como é que ela pode ser fortalecida. Eu achei que seria interessante também trazer um panorama dos 20 procedimentos mais registrados em 2025, tanto na APS como na MAC, né? A auriculoterapia, sem dúvida, ela é a prática mais registrada, e depois eu vou trazer um pouco do porquê disso, né? Essa formação em massa que o Ministério da Saúde vem fazendo no país desde 2016, a eletroacupuntura, o laser acupuntura, os procedimentos que envolvem a MTC e as plantas medicinais aqui em 6º lugar. Dentre as práticas que aqui estão sendo propostas no início de formação, a gente encontra a biodança aqui, encontra a massoterapia, a TCI, dança circular, a musicoterapia também. E, de novo, eu digo que esse gráfico traz um panorama do que a gente recebe no sistema a nível central, mas a gente sabe que a oferta ela transcende esse gráfico aqui. Essa é uma informação que eu queria trazer, ela é um pouco impactante, porque a gente sabe que o Ceará ele tem uma cultura de oferta de PIX, né? Mas isso não reflete com o que a gente recebe no sistema central. Se a gente for olhar, a maioria dos municípios cearenses apresentam baixa oferta de PIX na APS, né? Dos 184 municípios, 64% deles registraram menos de 2 procedimentos por 1.000 habitantes. Será que essa é uma realidade no território? Eu quero acreditar que não, né? E a gente está aqui realmente para vencer esse desafio e mudar esse cenário. Apenas 26 municípios, 14%, atingiram ou superaram a meta do indicador do Plano Nacional de Saúde. Então, Fortaleza ele tem um desempenho ainda pior do que os outros municípios do estado, né? 0,82 procedimentos por cada 1.000 habitantes. Será que isso realmente é uma realidade dos serviços em Fortaleza? Aí é uma pergunta que eu faço a vocês. Eu creio que não, né? Eu creio que a gente tem algumas questões com o prontuário, o sistema local de registro que vocês utilizam, que não se comunica com o sistema central, e como é que a gente pode vencer esses desafios para que o sistema comece realmente a receber a produção de Fortaleza e de todo o estado. Então, baixa produção, é uma oferta reduzida ou problema de informação, né? Aí é uma reflexão para a gente fazer juntos aqui. É oferta reduzida de PIX no território? É subnotificação? É falha na transmissão? Como é que a gente pode chegar junto dessa empresa contratada para fazer com que o sistema de vocês dialogue com o sistema do Ministério da Saúde e essas informações subam para a gente, né? É importante o registro correto das práticas no prontuário, né? A sincronização dos dados com o sistema local, com o sistema central, processamento dos arquivos, a consistência entre o que realmente acontece no território. A importância do registro, a Mari trouxe isso também, é um planejamento, né? A política de práticas ela segue sem um financiamento específico até hoje. No entanto, o governo federal vem investindo em projetos, e através desses projetos a gente vem conseguindo fomentar importantes ações para apoiar o fortalecimento dessa política nos territórios. Então, receber essas informações, elas nos ajudam também, a nível central, de pactuar novas formas de apoiar vocês no território, no fortalecimento e na qualificação da oferta dessas práticas. Temos também um outro indicador, o indicador é o primeiro momento na política
que o indicador de PIX entra no Plano Nacional de Saúde também. A visibilidade do que vocês fazem no território também, eu acho que isso é muito importante, né? Aquele slide anterior, ele mostra um estado que tem praticamente uma oferta zerada de práticas integrativas, e a gente sabe que isso não é a realidade dos serviços. Então, olhar para ver como é que a gente vai vencer esse desafio é extremamente estratégico. Eu trago também um pouquinho das informações do que a gente vem produzindo a nível de Ministério da Saúde para apoiar a implementação dessa prática no território. Eu não sei se vocês conhecem, temos hoje 30 mapas de evidência em práticas integrativas, que pode apoiar a tomada de decisão a nível da gestão local, da gestão municipal e estadual. Esses mapas, inicialmente, eles foram desenvolvidos na perspectiva de desfechos, de práticas integrativas e como elas atuam em alguns desfechos clínicos. Depois, a gente mudou a lógica de desenvolvimento deles, a partir dos desfechos clínicos mais recorrentes nos serviços da atenção primária. Eu trouxe o QR Code de acesso à bolinha. Mas eu vou deixar a apresentação e a Josi pode compartilhar com vocês aí posteriormente. A bolinha, né? Temos informes de evidência. Desde 2020, a Política Nacional de Práticas Integrativas vem trabalhando também na disponibilização de informes de evidências, pautados em diferentes desfechos. O mais atual, o último, em 2025, é voltado para a atenção integral à saúde da mulher. Quais práticas integrativas a gente tem mais evidência, de acordo com as demandas mais recorrentes também. Nota técnica de cuidados paliativos e PICS, também foi publicado recentemente pelo Ministério da Saúde. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido para eu conseguir chegar do outro lado. Aqui o QR Code. Hã? Agora está no meio, né? Posso seguir? Nota técnica sobre o cuidado de pessoas com dor crônica também. É uma nota técnica que teve um impacto muito grande no território. Fortaleza discute hoje, né, linha de cuidado voltada para a dor crônica também. E por que a dor crônica pode ser tratada com práticas integrativas, né? A gente sabe que é uma condição multidimensional. As práticas integrativas, elas chegam para integrar esse olhar diferente do cuidado biomédico, né? Levando em consideração... Oi? Levando em consideração corpo, emoções, contextos biopsicossociais, né? E aqui eu fiz um panorama de algumas práticas integrativas que podem ser olhadas com mais sensibilidade para o cuidado da pessoa com dor crônica. Temos, nesse momento, diversos materiais técnicos em elaboração. Temos uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, onde estamos desenvolvendo diferentes fascículos que vão apoiar também a gestão local, na escolha de quais práticas integrativas podem ser implementadas no território. Acredito que esses fascículos a gente vai conseguir lançar no primeiro semestre de 2027. Aromaterapia, Chantala, dança circular, músico, florais, terapia comunitária integrativa. Temos também, nesse momento, um CAB, um caderno inteiro, sendo desenvolvido com a perspectiva de como as PICs permeiam toda a rede de atenção à saúde. Temos um novo guia do gestor que está sendo implementado também, está sendo desenvolvido. Todo esse material vai estar disponibilizado a partir do primeiro semestre de 2027. Tivemos agora a edição do novo caderno da PNPIC. Nesse novo caderno, que foi publicado durante o Congrepix em Salvador, agora em maio, ele já traz as diretrizes das 29 políticas que hoje representam essa política, a tradução do e-book de Oncologia Integrativa, onde a gente também traz as práticas integrativas como importantes ferramentas terapêuticas de cuidado voltado para a oncologia. Isso também está em vias de ser lançado. E um mapa de evidência de pediatria integrativa. Todo esse material também está sendo fechado para ser lançado após o defeso eleitoral, né? Acredito que a gente começa a soltar alguns materiais a partir de novembro. Outras ações em andamento, agora em 2026. Estamos trabalhando 7 novos cursos de práticas integrativas e complementares em saúde, um voltado
para os mais médicos, outro voltado para os agentes comunitários de saúde, autocuidado de profissionais da saúde, dor crônica, um outro curso que permeia todas as políticas do curso da vida, saúde da mulher, da criança, do adolescente, do homem, com a perspectiva também do cuidado em saúde mental. Tivemos recentemente aqui no território de Fortaleza desenvolvendo uma linha de cuidado voltado para o tratamento de feridas com plantas medicinais e fitoterápicos também, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Produção e atualização de materiais técnicos, atualização de uma portaria de procedimentos, onde novos procedimentos de PICS vão ser incluídos. Um deles é o manejo de hortas medicinais, né, na perspectiva da educação permanente, do manejo. E um novo projeto de plantas medicinais que foi aprovado a partir dessa importante ação que desenvolvemos em 2 territórios, Fortaleza e Jardinópolis. Então, falando um pouco das estratégias de formação e qualificação e educação permanente em PICS, a área da política vem desenvolvendo, desde 2014, um conjunto de cursos disponibilizados na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS, disponibilizando cursos nas temáticas e práticas integrativas que compõem essa política, sem limite de vagas. Vocês podem fazer esses cursos de forma assíncrona, é cadeado aberto, os materiais dialogam com o processo de trabalho dos profissionais de saúde da rede, com gestores, mas também trazendo os usuários para que eles se identifiquem com essa forma de cuidado. Então, em 2014, lançamos 6 primeiros cursos, 2024, mais um conjunto de cursos, e em 2025, os últimos cursos, entre eles, os cursos de plantas medicinais e fitoterapia, que eu vou mostrar a seguir. Isso aqui é o QR Code que dá acesso, mas, mais uma vez, a bolinha vermelha está em cima do QR Code. Mas eu vou deixar essa apresentação e a Josi pode compartilhar com vocês. Hoje, os cursos do AvaSUS já contam com mais de 350 mil inscritos, ou seja, os municípios utilizam os nossos cursos também para formar os profissionais da rede. Essa bolinha... É bom tirar essa amarela também, né? A amarela de baixo, Pronto. Conferiu a leitura agora? Vou seguir. Esses são os cursos que temos na plataforma AvaSUS voltado para a temática de plantas medicinais e fito, que eu acho que é uma das práticas integrativas de maior interesse aqui do território, né? Dentre outras, mas as plantas medicinais elas sobressaem. E aqui é o nosso filho mais novo, né? Que é o curso de fitoferidas, que é um curso de 140 horas, ele está disponível no AvaSUS sem limite de vagas. Nesse curso, a gente aborda 36 plantas medicinais, todas com suas respectivas monografias. É um curso que foi elaborado sob a nossa coordenação com os maiores experts no país em fitoterapia voltada para o cuidado de feridas. Ele foi lançado em 2025 e já conta com quase 10 mil profissionais inscritos. Esse curso foi uma das estratégias que a gente utilizou para a modelagem em Fortaleza. Durante o desenvolvimento desse curso, a gente viajou o país mapeando experiências exitosas que, de alguma forma, já tinham serviços estruturados que ofertavam plantas medicinais para o cuidado em feridas em suas diferentes formas e diferentes possibilidades de arranjo. Nem todo município, nem todo estado tem uma farmácia viva do tipo 3, como Fortaleza, como Jardinópolis, mas diferentes arranjos locais eram feitos para disponibilizar, de alguma forma, a droga vegetal ou fitoterápico para esse cuidado em feridas. Então, a gente mapeou essas 9 experiências e trouxemos para dentro do curso para mostrar que é possível implementar a oferta dessa linha de cuidado nos territórios. Esse é o QR Code de acesso ao curso. Espero que quem não conhece esse curso faça também, que a gente tem um projeto aí de voltar ao território para ampliar essa formação aqui em Fortaleza e no resto do estado também. Então, a partir do curso, o curso foi um disparador de muitas ações no Ministério da Saúde. A partir do curso, a gente lançou uma portaria em 2025, onde se possibilitou
o monitoramento e o registro, qualificando esse cuidado. Anteriormente, a gente não tinha a possibilidade de receber como é que esse cuidado em ferida com plantas estava sendo feito, né? Hoje nós temos, se o serviço utiliza apenas infusão, decocção para o cuidado em feridas, ele pode registrar através desse procedimento, qualificando o dado, mas se ele é um município que já recebe o fitoterápico, né, manipulado nas farmácias, ele registra com esse outro procedimento. Acredito que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ter essa informação de forma mais robusta e qualificada. Temos também investido desde 2016 na formação em massa em auriculoterapia. É uma formação em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Já formamos mais de 25 mil profissionais na atenção primária. Por isso que a auriculoterapia é um dos registros mais importantes ali, dentre aqueles todos que mostramos. A partir dessa formação, desenvolvemos recomendações clínicas também, pautado nas demandas mais recorrentes na atenção primária. E o número de egressos e de atendimentos é uma curva ascendente desde então. Aqui a gente vê essa curva ao contrário, durante a pandemia, mas essa demanda só cresce. Fortaleza, eu acho que nós já estivemos aqui umas 3 vezes, em 3 edições diferentes. Temos, nesse momento, um projeto piloto em andamento, utilizando a mesma metodologia que utilizamos para o curso de auriculoterapia, com ventosa terapia. Fechamos uma turma em Florianópolis, ainda sem prazo e recurso também para que a gente saia formando o resto do país, mas já temos o curso feito e estamos utilizando Florianópolis como piloto. A Prefeitura de Florianópolis se disponibilizou para comprar os kits de ventosa dos 50 profissionais da atenção primária que estão recebendo essa formação, e, a partir daí, a gente vai seguir monitorando a oferta, monitorando o registro e os desfechos clínicos para, quem sabe, em 2027, a gente viajar o país seguindo com a formação de ventosoterapia para os profissionais da atenção primária. Acredito que muitos de vocês conheceram o projeto Saúde e Bem Viver, que a gente conseguiu implementar aqui em Fortaleza e no Ceará também, uma parceria com o Observa Pix, da Fiocruz. É uma demanda nossa da área da política. Conseguimos, nessas primeiras edições, chegar a 17 estados, 846 municípios contemplados, 172 tutores e 4.018 estudantes selecionados durante esse processo. É um projeto extremamente exitoso, que a gente segue pleiteando recurso a nível central para repetir e sair formando em 2027 também. E aí entra a questão das práticas integrativas e a saúde mental, né? Que a gente sabe que elas são ferramentas terapêuticas extremamente potentes para a gente dar conta dessa epidemia que a gente vê hoje no país, instalado nos municípios. Vou passar um pouquinho mais rápido. Então, hoje temos 18 cursos disponíveis no AvaSUS para todos vocês. Vocês podem fazer no tempo de vocês, vocês podem baixar esses materiais e capacitar as equipes também. E agora eu vou chegar para falar um pouquinho da experiência de Fortaleza, que nós implementamos aqui um projeto piloto, com a professora doutora Nívia Tavares aí como nosso ponto focal, Lívia Klein, eu não sei se ela está aqui, Fabrício também, foram... A Secretaria do município também aderiu ao processo durante todas as diferentes fases. Entendendo que feridas crônicas é um grande desafio no SUS, a gente pensou, a partir da disponibilização do curso, do mapeamento dessas experiências e do potencial dos fitoterápicos no cuidado em feridas, a gente teve a ideia de convidar 2 municípios para participar de um registro de como estruturar um serviço de fitoferidas e disponibilizar esses fitoterápicos para os profissionais da rede. Então, aqui são alguns elementos que a gente traz, né? A justificativa de que feridas crônicas hoje têm um custo muito alto no SUS. A gente sabe que tem ainda uma questão de dificuldade de acesso, qualificação dos profissionais também para o manejo adequado dessas feridas. Então, a gente teve como objetivo da modelagem implantar um serviço, viemos ao território, disparamos um questionário inicial para traçar o perfil epidemiológico dessas feridas no território, formação de um grupo de trabalho, convidamos a professora doutora Meiriane Bandeira, da UFC, para participar dessa discussão inicial também no território, e a ideia é que fizéssemos uma seleção de plantas nativas com potencial voltado para o cuidado em feridas, pudéssemos, ao longo da discussão, disponibilizar diferentes formulações também
desses fitoterápicos, com a ajuda de todos os atores locais, publicar um protocolo ao final desse processo e, na sequência, o Ministério da Saúde vem para o território para fazer uma formação piloto com um número mais reduzido de profissionais, e assim o fizemos em novembro do ano de 2025. E foi o nosso primeiro encontro, onde a gente estava jogando aí a semente, né, vindo para convencer o território. Aqui foi a unidade de saúde escolhida, o Frei Tito. Lá já tinha um ambulatório de feridas, mas eles recebiam apenas a pomada de Confrei ainda de forma muito discreta, muito tímida. Havia um desconhecimento dos profissionais da rede de como utilizar essa pomada, então a gente entendeu que esse era o lugar, o ambulatório, que poderia fazer parte desse piloto. Os critérios de seleção das plantas, como eu disse, plantas nativas que tinham fácil manejo agronômico e que tivesse também um bom rendimento, né? Porque a ideia não era só que a gente fizesse a disponibilização para um serviço apenas. Ao final da modelagem, a gente gostaria que o município seguisse ofertando para demais pontos da rede. Aqui todas as etapas, né, que passamos durante a modelagem, a seleção das plantas, o desenvolvimento das formulações, a discussão, as reuniões técnicas presenciais de elaboração do protocolo, a implantação dessa linha de cuidado no ambulatório da unidade básica Frei Tito, o acompanhamento desses pacientes que participaram durante a modelagem desse cuidado. E aqui alguns diferentes momentos da modelagem, né? As visitas ao horto, a visita à farmácia viva. Um outro município que participou dessa modelagem também, que é um projeto extremamente exitoso, foi Jardinópolis, que também já tem uma farmácia viva do tipo 3 estruturada, e a partir daí dessa experiência, Jardinópolis hoje produz 7 fitoterápicos voltados para o cuidado em feridas, assim como Fortaleza. E aqui são as espécies vegetais selecionadas em Fortaleza: a alecrim-pimenta, a aroeira do sertão, a babosa, o confrei, que já era produzido, e a courama branca. Tudo isso a gente chegou nesse elenco através das diversas reuniões que a gente tinha no nosso grupo de trabalho, com a ajuda da professora Meiriane, obviamente. Doutora Nívia Tavares, farmacêutica, e à frente também. Uma tacada extremamente estratégica que teve em Fortaleza foi através de uma tese de doutorado de uma aluna da doutora Meiriane. A gente entendeu que a aroeira do sertão, por ser uma planta que está ameaçada de extinção, de que seria interessante um método sustentável para a produção desse fitoterápico a partir do bruto e não da entrecasca. E assim o fizemos. Estamos em vias de finalizar a produção, chegando a uma padronização para disponibilizar para a rede. Então, inicialmente, na modelagem, apenas a pomada de Confrei era produzida, e, ao final da modelagem, a gente atravessa e sai com esse elenco de fitoterápicos que já está sendo disponibilizado para 13, é isso? 16? 16 pontos da rede de Fortaleza. Então, é um projeto extremamente importante, que eu espero que vocês abracem, que a gerente da APS também apoie para a gente fortalecer e ampliar essa oferta para todos os serviços da rede. Aqui são os diferentes momentos também durante a modelagem. A etapa final de formação, onde a gente disponibilizou um momento na farmácia viva para esses participantes do curso, um momento no horto para que eles tivessem o entendimento da importância de toda essa cadeia do que envolve desde o plantio, da seleção da muda até a dispensação desse fitoterápico. Esses são os profissionais que foram formados. A Luciana Cordeiro estava, como sempre, entre eles. E um momento prático também eles vivenciaram, né, onde pacientes que participaram desse piloto teve um momento prático onde foi feita uma troca de curativo também. Aqui é o elenco de fitoterápicos dos 2 municípios, né, Fortaleza e Jardinópolis juntos. Jardinópolis hoje, por ser um município que tem 45 mil habitantes, ele já está dispensando para toda a rede da atenção primária. Inicialmente, eles não trabalhavam coberturas fitoterápicas. Depois da nossa proposta da modelagem, a gente atravessa 1 ano e meio com essa formação, seguindo as mesmas metodologias de Fortaleza. Aqui é o protocolo que foi publicado pela Prefeitura Municipal como um produto da modelagem. QR Code, eu acho que vocês já devem conhecer. Não?
Aqui o protocolo de Jardinópolis também. E aqui é um dado interessante, que a Nívia fez esse levantamento, e eu pedi autorização para utilizar, o custo direto da produção desses fitoterápicos, né? A gente sabe que tratar a ferida, o manejo da ferida no SUS tem um impacto orçamentário bem importante. Então, quando a gente olha para o custo direto desses fitoterápicos que fazem parte do elenco da modelagem, e a gente olha para o custo dos curativos tecnológicos, né, do manejo convencional, a gente vê aí uma discrepância enorme, né? Então, além de funcionar, de ser efetivo, eficiente, tem o impacto importantíssimo na redução do custo. Se a gente olha para o gel de limpeza, que custa ao SUS R$ 51,00, e o mesmo produto fitoterápico tem um custo de R$ 1,62 e R$ 2,31, e um tempo de resposta mais rápido, faz com que o paciente tenha uma adesão mais positiva ao tratamento, isso aí é maravilhoso. E aqui o levantamento que Jardinópolis fez na perspectiva do tempo de tratamento de acordo com as diferentes fases de tratamento da ferida. A fase de desbridamento, utilizando o fitoterápico, custa R$ 7,45, utilizando o tecnológico, R$ 90. Granulação custa R$ 23,52 com fitoterápico, com o tecnológico, R$ 200. Na fase de epitelização dessa ferida, R$ 15,68 e R$ 70. Ao final de 30 dias de tratamento, utilizando o fitoterápico, tem um custo de R$ 47,00, enquanto que o tecnológico tem um custo de R$ 360, né? Então, é indiscutivelmente um impacto econômico muito importante que a gente precisa fazer com que os gestores olhem com sensibilidade para apoiar a implementação dessa linha de cuidado. E Fortaleza, para mim, é um grande modelo para o resto do país. Eu quis fechar aqui com um caso clínico recente, que era alguém nossa do Ministério da Saúde, que teve um atropelamento no Carnaval, e ela é uma paciente diabetes mellitus tipo 1, insulino dependente, e ela fez uma ferida muito grave na perna, né? Estava recebendo cuidados no UBS de Brasília, porém, existe um déficit, né, de conhecimento enorme sobre as plantas medicinais ainda, infelizmente. Então, estavam se fazendo o manejo dessa ferida com as coberturas tecnológicas, ela não estava tendo a resposta adequada, a ferida infectou, e aí a gente conversou, ela sabendo que a gente estava desenvolvendo esse projeto, ela nos procurou e pediu para ser cuidada com os fitoterápicos, e assim o fizemos, né? Então, ela saiu do manejo convencional e passou a ser tratada com os fitoterápicos da modelagem. Então, a gente utilizou o gel de calêndula, a pomada de confreio, o creme de melaleuca, gel e pomada de babosa, tudo isso para favorecer a cicatrização nos diferentes momentos dessa ferida. O tratamento dela durou 9 semanas. Eu acho que é importante dizer que, quando ela começou, ela já tinha um pré-diagnóstico, de acordo com os profissionais de enfermagem que estavam cuidando, de que ela era uma forte candidata para ter a perna amputada, né? Porque essa ferida não estava respondendo. Então, aqui é o momento inicial, quando ela entrou com os fitoterápicos, né? E aqui as demais fases que a gente acompanhou utilizando os fitoterápicos que vocês têm disponibilizados aqui na rede. E ela utilizou apenas os fitoterápicos, ela fazia os curativos em casa, a gente orientava, ela mandava as fotos na manhã e à noite, na troca de curativo, para a gente ir alternando, de acordo com o momento de cicatrização dessa ferida, qual fitoterápico ela deveria utilizar. E aqui, essa cicatriz ao final de 2 meses e 1 semana de tratamento, né? Ela voltou à unidade, médicos, a equipe inteira ficou impressionado o que é que ela tinha feito, né, para ter essa resposta tão rápida. A gente sabe que uma ferida é uma ferida crônica de um diabético, né, e que é uma ferida muito complexa e de difícil cicatrização. Então, eu acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, além da gente olhar com sensibilidade para as práticas integrativas como um todo, olhar para esse projeto que Fortaleza se viu como piloto, para o que a gente pode fazer para ampliar isso a partir do ano que vem. Indiscutivelmente, as PICs são importantes qualificadoras do cuidado em saúde, né? Na perspectiva da resolutividade do cuidado, da diminuição das filas para consulta. Quem usa PICs, a gente sabe que volta menos para a consulta, né? A gente sabe que as PICs empoderam o paciente, trazendo o paciente para esse protagonismo da produção de saúde, diminuindo essa dependência dos profissionais de saúde também,
ampliando o vínculo e fortalecendo com a equipe. A desmedicalização, a gente, infelizmente, tem uma cultura de cuidado, de que muitos usuários vão em busca de cuidado, e se ele não sai com a receita, com a prescrição de um fármaco, ele acha que ele não foi bem acolhido, que ele não foi bem visto. Ele acha estranho ainda que um médico oriente para ele fazer yoga, meditação, ao invés de passar um benzodiazepínico para ele, né? Então, a gente precisa quebrar essa cultura da medicalização também. E a satisfação dos usuários. Durante os 3 ciclos do PEMAC, que o Ministério da Saúde conduziu entre 2014 e 2017, os serviços que tinham um nível de satisfação maior dos usuários eram serviços que ofertavam práticas integrativas. Então, tem molho, né? Como diz o baiano, prática integrativa tem molho. Eu queria finalizar mostrando um pouco do curso, a degustação dos materiais do curso de fitoferidas para vocês. E aí melhora essa qualidade. A pele vai desinflamar e também desincha. Geralmente, em 21 dias, a gente já consegue esse resultado. A ferida, principalmente uma pessoa com diabetes, né, é uma ferida que tem uma longa duração de tratamento. Hoje é chamada de ferida de difícil cicatrização. Então, não existe um profissional que só pega na ferida. A gente acaba tendo que pegar no paciente como um todo. Né? E por trás de uma ferida, por trás de um quadro de diabetes, tem uma história de uma pessoa. Meu nome é Georgia, eu sou enfermeira e fisioterapeuta, trabalho aqui no CEA de Pretim, no município de Fortaleza. Eu vou atender o seu Francisco, ele é um paciente diabético, que teve a erisipela foliosa, ficou 2 meses no hospital, fez 2 limpezas cirúrgicas e saiu do hospital com ferida extensa, grave, precisando de um atendimento especializado. Bem, estamos aqui com a Ana Milene. Iremos apresentar o caso dela para vocês. A gente está tratando dela faz 2 meses, certo? A ferida dela é em membro inferior direito e, como podemos ver, ela junta bastante resultado. A gente utiliza na lesão, na ferida da Dona Joslene, como asepsia o sabonete de aroeira, só que a extensão da ferida é muito grande. O sabonete embaixo acaba dificultando. Então, a ideia da gente foi diluir o sabonete de aroeira com a água destilada, para facilitar esse manuseio na asepsia da lesão. Como a copaíba, que é rica em beta-carotenoides, a cabreúva, que é rica em neurolidol, são compostos inibidores de uma enzima que se chama aldosa ressuscitada. O professor Francisco José de Abreu Matos nasceu em 1924 em Fortaleza, Ceará. Em 1945, seguindo os passos de seu pai, avô e bisavô, se formou farmacêutico. E em 51, o tratamento de feridas ao longo do tempo. A história do tratamento de feridas é tão antiga quanto a própria humanidade, antes mesmo do surgimento, início do século XIX. Reconhecimento. O termanismo chegou a ser disciplina conceituada e valorizada, presente em escolas médicas como atualmente. A aromaterapia é reconhecida e empregada em muitos países industrializados como um método extremamente eficaz e terapêutico.
É isso, gente. Contem conosco, estamos em Brasília à disposição. Obrigado.